Os dons espirituais cessaram? Cresce o número de pastores famosos na mídia que ensinam que os dons espirituais cessaram, em especial entre os que se autodenominam de reformados. Esse movimento é denominado de cessacionismo. Para eles, os dons espirituais serviram à igreja apenas no primeiro século. Pasmem! As passagens bíblicas usadas por esse movimento tentando provar que os dons cessaram não faz o menor sentido. Nenhuma passagem bíblica afirma que os dons espirituais cessaram ou que cessarão no período em que a igreja permanecerá na terra antes do retorno de Jesus. Bem, sou o pastor João Bovolini e hoje vou falar sobre a vigência dos dons espirituais. Roda a vinheta. Os cessacionistas, ou seja, aqueles que não creem na vigência dos dons espirituais, gostam de zombar e de divulgar as meninices de algumas igrejas pentecostais como álibi para tentarem depreciar a realidade dos dons espirituais em nossos dias. Mas se esquecem que já no tempo apostólico havia meninices nas igrejas e Paulo, em momento algum, associou isso com o fim dos dons espirituais. Muito pelo contrário, ele encorajou a igreja a continuar buscando os dons, desde que usassem com ordem e decência. Como podemos ter a certeza de que os dons não cessaram? Em primeiro lugar, sabemos que os dons não cessaram porque em parte alguma da Bíblia isso é afirmado. Os dons nunca tiveram prazo de validade. Dentro da palavra de Deus não há este ensino. Até que Jesus retorne à terra, não há a menor possibilidade dos dons expirarem. Lemos em Atos capítulo 2, versículo 39, o seguinte: pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. A promessa do batismo com o Espírito Santo, que é o revestimento de poder, incluindo os dons espirituais, é para todos quantos o Senhor chamar. O texto não nos traz a menor margem interpretativa para que acreditemos que os sinais eram apenas para aquele período da história da igreja. Paulo nos relata que os dons espirituais seriam úteis até o retorno de Cristo. Veja isso em 1 Coríntios capítulo 1, versículos de 5 a 7. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, em toda palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês aguardam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Portanto, não existe essa possibilidade dos dons espirituais não estarem em vigência. Observou o que acabamos de ler? Não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês aguardam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Muito simples de entender. Vejamos agora, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Não apaguem o espírito. Ou seja, já havia a necessidade de se alertar para que a igreja não desprezasse o operar do Espírito Santo. Então, surge a pergunta: não tenho observado os dons espirituais em minha igreja? Logo penso que não estão mais vigentes, pastor. O problema é que a nossa fé é que parece não estar vigente com relação aos dons espirituais. E muitos, para tentar se redimir deste erro, dizem que os dons espirituais eram de exclusividade dos apóstolos e da igreja do primeiro século. Que muita gente sofre por causa da incredulidade da igreja moderna, não tenho dúvida. Mas para os que creem,
os dons espirituais estão disponíveis. Creia. Com relação ao dom de línguas, os cessacionistas alegam que são falsas as manifestações em igrejas continuistas e pentecostais, ou seja, as igrejas que creem que os dons espirituais estão vigentes. Pois para eles, as pessoas deveriam estar falando em línguas estrangeiras e não em línguas estranhas. Eles então citam Atos 2 como uma suposta prova de que as línguas devem ser estrangeiras para que possa ser o real dom de línguas bíblicos. Só que os cessacionistas se esquecem de que um dos dons espirituais era o de interpretação de línguas. Se os crentes falavam somente em línguas estrangeiras, por que haveria a necessidade do dom sobrenatural de se interpretar uma língua conhecida na terra? Deus teria a necessidade de fazer uma pessoa falar em russo em uma igreja em que todos falam grego? Agora, é muito mais plausível uma pessoa falar em mistérios com Deus e, havendo uma mensagem a ser inteligível, um crente com dom espiritual de interpretação a possa interpretar, do que colocar alguém falando em outro idioma sem que haja nenhum estrangeiro no local. E com relação a Atos 2, devemos prestar bem atenção no que ocorreu ali. Lucas não disse em momento algum que os discípulos falaram em línguas estrangeiras. O que Lucas disse foi que as pessoas que estavam por ali os ouviram falar em seus idiomas. Isso não significa que os discípulos falaram em idiomas. Eles poderiam estar falando em línguas estranhas, mas terem sido interpretadas em línguas estrangeiras. Por que estou trazendo esta possibilidade? Vamos lá. Atos capítulo 2, versículo 3. E foram vistas por eles línguas, glossai em grego, repartidas como se de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Observe, Lucas preferiu usar a palavra grega glossai para quem falou em língua espiritual. Agora, observe Atos capítulo 1, versículo 19. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua, dialecto, em grego. Esse campo se chama Alcedama, isto é, campo de sangue. Observe agora que quando Lucas está se referindo às línguas como idiomas na terra, ele falou dialecto e não glossai. Em Atos 2, versículo 4 e 11, capítulo 10, versículo 46, capítulo 19, versículo 6, é usada a palavra glossa, enquanto que a palavra dialecto é usada em Atos, capítulo 2, versículo 6 e 8, capítulos 21, versículo 40, 22, versículo 2 e 26, versículo 14. Conferindo os textos, veremos que Lucas usa sempre ou quase sempre, pois parece haver uma exceção em Atos capítulo 2, versículo 11, a palavra glossa, quando se fala de língua estranha relacionada ao dom de línguas, e usa a palavra dialecto quando quer falar de idioma da terra. Por que será que Lucas fazia questão de usar a palavra glossa com relação ao dom de falar línguas, hein? Por que ele não usou a palavra idioma? Se ele usasse a palavra idioma, não haveria nenhuma dúvida de que se tratava de uma língua estrangeira que os discípulos falaram em Atos 2. Pois glossa deixa margem para uma outra interpretação. Na verdade, é o que cremos. Glossa foi usado porque a língua pode ser estrangeira ou não. E no caso, nós cremos que é uma língua celestial, portanto, uma língua estranha na terra. Por isso, Lucas teria usado a palavra grega glossa. A língua celestial só a entendemos se Deus der a interpretação em nosso idioma.
Portanto, os cessacionistas deveriam rever o seu posicionamento com relação ao dom de línguas. Não há provas de que Atos 2 esteja afirmando que os discípulos falaram em idiomas. O que o texto afirma é que as pessoas ouviram em seus idiomas. Isso é bem diferente. Se contextualizarmos Atos 2 com os ensinos de Paulo, iremos perceber que o mais provável é que as línguas de Atos 2 eram estranhas e que as pessoas que as ouviam em seus idiomas interpretaram as línguas pelo poder de Deus. Por isso Lucas fazia questão de denominar de glossa, falar em línguas estranhas, enquanto usava a palavra dialecto quando o assunto eram línguas estrangeiras. Basta vocês conferirem os textos que passei. Temos que parar com esse negócio de afirmar que os dons cessaram só porque não os temos presenciados em nossas igrejas. Está na Bíblia, está no Novo Testamento, estava na igreja e pode ainda estar se pararmos de darmos ouvidos ao cessacionista e passarmos a crer no que ensina a palavra de Deus. Permita-me contar uma história. Minha tia Ivone era membro de uma igreja batista cessacionista na zona norte de São Paulo. Mas ela, não conformada com essa doutrina, orou ao Senhor para que ele revelasse a ela se os dons ainda estavam vigentes. E em seguida, ela falou em línguas estranhas. Acabou por ser excluída da denominação, mas da igreja jamais o foi ou será. Se você ainda tem dúvidas, não busque orientação destes pastores reformados, entre outros cessacionistas. Busque a orientação do Senhor, busque a Jesus, que você vai logo descobrir a verdade sobre o batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais. Amém? Bom, por hoje é só. Um grande abraço do teu amigo pastor João Bovolini e que Deus te abençoe, em nome de Jesus.